Operação Anubis das Forças de Segurança fecha um cerco contra o tráfico de drogas e as mortes encomendadas em Manaus. E nesta edição do Band Cidade você vai ver também: Polícia Militar divulga balanço que aponta redução de crimes nos primeiros 4 meses de 2019. A redução no número de roubos a ônibus foi de 31% em 4 meses. Os latrocínios também diminuíram em 24% se comparado com o mesmo período do ano passado. Câmara de Vereadores de Quari caça o mandato de 4 parlamentares de uma vez por improbidade administrativa. Os envolvidos dizem que foram caçados por serem oposição. Quinta-feira é dia de agenda cultural com dicas de passeio para o seu fim de semana. O ritmo não para porque é assim que gosta batucada. E você vai ver que ainda dá tempo de aproveitar as atividades da programação da Semana Nacional de Museus. Preservar a história e a memória do ser humano sempre foi um grande desafio. Olá, boa noite. Operação Anubis das Forças de Segurança do Amazonas prende 5 pessoas e apreende um menor. Os alvos eram pistoleiros de facções criminosas que cometeram assassinatos aqui na capital. Desde o início da manhã, as ruas do bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, foram palco da Operação Anubis. A ação tinha como alvo um grupo de pistoleiros ligados a uma facção criminosa. Fazem parte de um grupo criminoso e esses homicídios que estavam sendo cometidos vinham dessas ordens, provavelmente dentro do sistema prisional. Detectamos guerra entre 2 organizações criminosas que insistem em praticar homicídio na cidade, mas estão sendo os verdadeiros líderes dessas facções, estão sendo identificados. Os nomes dos alvos foram descobertos após um triplo homicídio em novembro do ano passado. Membros de uma mesma família foram executados por disputas do tráfico de drogas. Foram os principais executores, os que efetivamente atiraram nas vítimas. As vítimas elas foram sequestradas lá da comunidade da União, levadas e torturadas antes de serem mortas. É importante a gente dizer isso porque foi um crime bárbaro, né? Dentro das casas, a polícia conseguiu apreender vários materiais ligados ao tráfico de drogas. Uma prensa hidráulica, trouxinhas de entorpecentes, uma arma e telefones celulares. O principal alvo da operação era Elielton Barros, conhecido pelo apelido de Pato. Ele era o mandante do crime e recebia ordens de líderes de facção em outros estados. Essas ordens são daqui, mas essas pessoas também são vinculadas a um grupo criminoso de outro estado. A polícia continua com a investigação, tem outras pessoas envolvidas e certamente serão também presas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. A organização criminosa atuava nas zonas sul e centro-sul de Manaus. A polícia ainda procura por mais 2 alvos dessa operação. Você vai ver agora a reportagem que nós anunciamos nesta quarta-feira, na noite passada, sobre a polêmica causada pelo decreto que flexibiliza o porte de armas para 19 categorias, entre elas advogados, caminhoneiros, políticos e até jornalistas. O assunto divide opiniões. Essa é a rotina de quem treina neste clube de tiro na M010. Praticar para aperfeiçoar. Por aqui são associados, mas depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou há uma semana o decreto que libera o porte de armas para 20 categorias profissionais, as redes sociais do clube ficaram movimentadas. E diariamente são aí centenas de mensagens do pessoal perguntando a respeito de como funciona e o que precisa, para dar entrada na posse da arma, Categorias como a dos advogados, agentes de trânsito, caminhoneiros, caçadores, políticos e até jornalistas que atuam na área policial vão poder andar armados no país com o novo decreto. Esse clube onde nós viemos tem cerca de 160 associados, mas depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto que libera o porte de armas para várias categorias, a procura por informações aumentou bastante. Mas para aprender a manusear uma arma, a atirar ou até mesmo se tornar um atirador profissional, existe todo um procedimento. E olha, ele é considerado bem burocrático.
tem os antecedentes criminais, né, em esfera estadual, federal, militar e eleitoral. Aí, juntando toda essa documentação, né, traz aqui, a gente vai avaliar o candidato e, para começar a praticar o tiro, o Exército solicita que a pessoa tenha um CR. CR é o certificado de registro do atirador, né? O atirador, colecionador e caçador. Então, para dar entrada nesse CR, é necessário solicitar a atuação de um despachante, né, que vai juntar toda essa documentação e dar entrada no Exército para poder solicitar o certificado de registro. No centro de Manaus, esta loja já comercializa revólveres calibre 38 e pistola calibre 380mm, que já tem o porte liberado por lei. A procura pelas armas também aumentou. Os clientes estão ligando para se informar daqui para frente como é que vai ser feita a venda de arma, e a gente está esperando aí as portarias ser apresentadas pela Polícia Federal para a gente poder adquirir, se adequar ao novo sistema. Mas quem fizer parte da categoria que pode andar armada deve seguir alguns requisitos. Os principais deles é ser maior de idade, não ter antecedentes criminais, ter curso de manuseio da arma e passar por uma avaliação psicológica. Antigamente, antes do decreto, a Polícia Federal poderia negar o pedido. Hoje, preenchido todos os requisitos, estando dentro daquelas 19 atividades profissionais que estão dentro do decreto, o porte de arma tem que ser concedido. O decreto do presidente também facilita a importação de armas e flexibilizou o porte e posse de arma e munição para atiradores esportivos, caçadores e colecionadores. Mas o lado negativo do decreto é que, para os especialistas em segurança pública, o presidente Bolsonaro atropelou a lei do desarmamento vigente no Brasil desde 2003. Para eles, a liberação não reduz o índice de violência no país. Um estudo do Ministério Público de 2018 mostra que 80% dos casos de violência com arma de fogo, né, ocorreram por situações ditas banais. Por exemplo, briga de trânsito, por exemplo, uma discussão com vizinhos, por exemplo, ciúme. Então, as pesquisas são categóricas em concluir que essa flexibilidade não vai diminuir os índices, né, de violência letal e sim aumentar. A bancada de oposição ao governo já recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o decreto é inconstitucional porque fere a lei do desarmamento. Mas o assunto ainda deve ser analisado pelo STF. Vamos aguardar. A Polícia Militar divulgou hoje que conseguiu reduzir a criminalidade nos primeiros 4 meses deste ano aqui no Amazonas. E olha que essa redução nos números pode ser de crimes como latrocínios, por exemplo, e o de roubo, que é o de roubo seguido de morte, que chega a 24%. A redução na criminalidade dos primeiros 4 meses do ano chega a um patamar satisfatório para a Polícia Militar do Amazonas. De janeiro a abril deste ano, foram apreendidos 609 armas de fogo e mais de 26 mil munições intactas. Somente os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a ROCAM, retiraram de circulação 180 armas de fogo, entre elas fuzil e metralhadoras. No mesmo período, a ROCAM apreendeu 263 quilos de entorpecentes. O nosso trabalho que está sendo coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, a integração das forças policiais e a nossa metodologia de emprego de tropa na rua. Nós aumentamos a capacidade de emprego de tropa, a polícia está mais atuante na capital e no interior, e isso nos trouxe esses resultados positivos. A redução da incidência criminal, principalmente em 4 dos indicadores, dentre eles o homicídio, com 7,3%. A Polícia Militar do Amazonas também afirma no balanço que conseguiu reduzir 11% no número de roubos. A redução no número de roubos a ônibus foi de 31% em 4 meses. Os latrocínios também diminuíram em 24% se comparado com o mesmo período do ano passado. Tudo isso nos traz, nos demonstra que a polícia está atuando mais, né? As forças policiais estão trabalhando e a população com isso está ganhando. Ao todo, 7 indicadores de criminalidade tiveram redução de janeiro a abril de 2019. E no próximo bloco tem os destaques da nossa agenda cultural com dicas para esse fim de semana que vão da ópera ao boi bumbá.
Agora são 7 horas da noite em Manaus. Band Cidade volta em instantes. Derruba preço Vitória Supermercados. Bisteca bovina 12,99 o quilo. Café rancheiro 3,69. Leite condensado Itambé 395 gramas 2,99. Papel higiênico Leblanc leve 12 pague 11 10,99. Amaciante Global Max 2 litros 2,99. Farinha láctea Nestlé 7,49. Sabão em pó brilhante 1 quilo 5,99. Pomarola 260 gramas 1,19. Vitória Supermercados, Torquato, Centro e São José. A Prefeitura montou um cronograma para a reforma de pontes que facilitam o acesso dos moradores. Atendendo a demandas, no Nova Esperança, as equipes de obras deram início à reforma da ponte aqui da Rua R, que dá acesso à Rua 6 do bairro Alvorada. Ao todo, serão 60 metros de pontes que ligam os dois bairros. E aqui, com a reforma da ponte, assim, que melhorou muito pra gente, pra comunidade que moram aqui, né? Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. Carro zero com tanque cheio e entrada parcelada em até 10 vezes. Só aqui, no feirão de fábrica da Braga Veículos. Onix 1.0 2019 com entrada mais parcelas de 699. Aqui é proibido perder venda. S10 LTZ 2019 automática por 98.990 com entrada parcelada em 10 vezes no cartão. Feirão de fábrica com bônus de até 15 mil na troca do seu usado. Aqui é proibido perder venda. Ramos Ferreira e Djalma Batista. Roupa nova no show Todo o Amor do Mundo. Participações especiais. Amanhã, 10 da noite, no Música na Band. A Câmara Municipal do município de Quari cassou 4 vereadores de uma só vez em sessão realizada na noite passada. Foram cassados os vereadores Everton Medeiros, do Democratas, Adeva Cordovil, do PTB, Samuel Castro, do PSL e Ademoc Filho, do PSDC. Eles são acusados de improbidade administrativa, mas a defesa alega que eles estão sendo perseguidos politicamente por serem oposição ao atual prefeito Adail Filho. Quari tem 15 vereadores e 11 deles votaram pela cassação dos colegas que teriam montado um esquema criminoso para derrubar o atual prefeito. A defesa dos cassados diz que vai recorrer à justiça e a prefeitura de Quari não se manifestou sobre o caso. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou hoje ordem de serviço para iniciar as obras de manutenção, conservação e recuperação da estrada do Caldeirão, que é a AM-452 em Iranduba, que tem pouco mais de 11 quilômetros de extensão. Os investimentos são de mais de 3,5 milhões e a previsão é de conclusão das obras em 90 dias. Em seguida, o governador visitou as obras da AM-070, a estrada Manuel Urbano, que vai até Manacapuru. A duplicação da rodovia também está em andamento, com extensão de 78 quilômetros e orçada em 335 milhões de reais. As equipes realizam a operação tapa-buraco no trecho entre a Ponte do Miriti, no quilômetro 75, e a estrada de Novo Airão. Já em Novo Airão, município também da região metropolitana, obras de recuperação do sistema viário que foram retomadas têm investimentos de 5 milhões de reais. A previsão é concluir a obra em novembro deste ano. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Benjamin Constant, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Em Alvarães, sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. E em Boca do Acre, sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 17 e a máxima 30 graus.
Nós vamos falar agora do decreto do governo do Amazonas que alterou a cobrança do ICMS da energia elétrica. E há quem diga que isso pode acarretar em aumento da conta de luz aqui no Amazonas. Sobre este assunto, eu converso agora com o repórter Orestes de Taif, que fala com a gente ao vivo. Boa noite, Orestes. A Secretaria de Fazenda já se pronunciou sobre o caso, já confirmou se vai mesmo aumentar a conta de luz aqui no estado, Orestes? Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você de casa que sempre nos dá o prazer da audiência. Pois é, Neto, hoje à tarde a Secretaria Estadual de Fazenda convocou a imprensa para esclarecer alguns pontos desse decreto do governo do Amazonas. Segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, não vai haver aumento nesse imposto sobre as operações de energia elétrica. De acordo com a Cefaz, não houve, então, esse aumento nesse imposto do chamado ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias das operações de energia elétrica. O que aconteceu foi que esse decreto assinado pelo governo do Amazonas, então, apenas inseriu as operações com energia elétrica na modalidade substituição tributária. Na prática, isso significa que a alíquota do ICMS, a partir de agora, vai ser cobrado pela geradora de energia elétrica e não mais pela distribuidora, como era antigamente. Segundo a Cefaz, então, a alíquota do ICMS não aumentou, tanto é que permanece em 25%, um percentual, segundo a própria Cefaz, que já está estagnado há pelo menos 20 anos. O que houve, então, o que foi alterado com esse decreto do governo do Amazonas foi, então, só o momento em que o imposto passa a ser cobrado. Para a gente dar exemplo na prática do como vai funcionar esse decreto, funcionar assim: a gente tem a Amazonas Energia, que é a distribuidora, e tem a hidrelétrica de Balbina, por exemplo, que é a geradora de energia elétrica. Com o decreto, então, antes do decreto, a Amazonas Energia recolhia o ICMS. Agora, com o decreto, quem vai recolher o ICMS das operações de energia é a hidrelétrica de Balbina, por exemplo. Então, é só o momento em que o imposto vai ser cobrado. Então, essa polêmica que gerou aí sobre esse aumento, possível aumento, na verdade, é só o momento em que o imposto passa a ser cobrado pelo Estado. Não mais na distribuidora, vai ser na geradora, Neto. Tá certo, Orestes de Taif, muito obrigado pelas informações. Boa noite novamente para você. E agora nós vamos conferir as dicas da nossa agenda cultural para esse fim de semana, que está cheia de novidade. Tem dicas que vão desde a ópera e passam também pelo Boi Bumbá. E nesta sexta-feira tem o espetáculo Mulheres da Ópera. O espetáculo gira em torno de uma história com uma donzela guerreira que desacata a ordem de seu pai, o chefe dos deuses. Uma mulher independente à frente do seu tempo. O espetáculo Mulheres da Ópera acontece no Centro Cultural Palácio Rio Negro a partir das 7h30 da noite. E nesse sábado tem uma deliciosa feijoada musical. O delicioso prato da culinária brasileira vai ser servido no American Bar Búfalo, no Vieira Alves. O almoço vai ser servido ao som de artistas locais, como Arlindo Júnior, John Veiga, Douglas Santiago e Paulo André Chaves. Pensa no meu boi, a raça não se cansa de brincar. O ritmo não para porque é assim que gosta a batucada. O mundo gira junto com você. A dois é bem melhor pra ser feliz. Pois é, tá vendo? É nesse clima que neste sábado, mais uma vez, a toada invade o Sambódromo de Manaus no Curral do Boi Garantido. E com uma novidade, esse sábado tem lançamento do CD e uma das atrações é o Felipe Júnior, que vai também fazer aqui esse som para todo mundo que vem aqui no Sambódromo nesse sábado. Vai ter o que das novas? Das novas vai ter Povo do Garrote, vai ter Meu Nome é Povão, o CD do Garantido tá excelente, o lançamento vai ser Casa Total, sem sombra de dúvidas. Pois é, e aí aproveita pra galera entrar já no clima de Parintins, né? Sem sombra de dúvida, casa lotada, Nação Vermelha e Branca vai chegar, vai comparecer e vai ser um sucesso total.
Pois é, tem as músicas novas do lançamento do CD, mas também tem aquelas consagradas, por isso o Carlinhos do Boi que também vai estar aqui no palco. Carlinhos, o que não pode faltar num palco como esse, no momento de ensaio do Boi Bumbá Garantido? Não pode faltar as tradicionais, como Festa da Raça, Lamento de Raça, Vermelho, e a gente vai fazer uma coletânea maravilhosa das antológicas e as novas para você. Você não pode perder, é sábado no Sambódromo, Porta 0800, livre, livre, livre. Vem pra cá, torcida vermelha e branca, nação vermelha e branca, e você que também não é, vem conhecer o espetáculo maravilhoso que é o Boi Bumbá, que é o lançamento do CD que vem aí, está muito bom. Pois é isso, sábado então, 21 horas aqui no Sambódromo e um pouquinho do que vai rolar aqui agora com esse... Boi, balanceia. Oi, 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 balanceia para o mundo ver. Sábado, às 21 horas no Sambódromo tem lançamento do CD do Garantido. Aguardamos vocês. Tamo junto. Aí tá feito o convite. Você vai ver depois do intervalo que ainda dá tempo de aproveitar a programação da Semana Nacional de Museus. São 13 museus aqui na capital amazonense. Agora são 19 horas e 11 minutos. O Banho de Cidade volta já. Agora que o vô aposentou, vamos fazer mais coisas legais juntos. A Prefeitura de Manaus conquistou o nível 3 do Progestão. Além disso, Manaus é a única cidade do país a ter a Previdência Municipal reconhecida por 5 boas práticas de gestão. Isso significa que os aposentados pela Prefeitura não correm mais o risco de ficarem sem receber. Agora, a Manaus Previdência será recomendada ao Ministério da Economia como modelo para o país. Prefeitura de Manaus. Casa de mãe merece atenção especial. Tinta acrílica semibrilho, R$ 145,90. Janela de alumínio, R$ 134,90. Bene Boulevard, construindo sua obra com amor e economia. Samel Planos de Saúde apresenta SFC Brasil, 23 de maio, às 19 horas, na Academia Atala CT Squad 92. SFC Brasil, a maior van premier do MMA nacional. Patrocínio PA Elétrica e Arena Tintas. Apoio Segel. E toda essa emoção você confere aqui na tela da Band. Hoje. Eu não tô legal, filha. Vem aqui em casa pra eu ver você. Muito bom. Olha, isso foi ótimo. Vem aqui em casa pra eu ver você. Nuran consegue trazer Bahar de volta, mas o encontro não sai como esperado. Me fala o que você tá fazendo morando lá na casa de um homem solteiro, Bahar. Para de falar besteira. Você nunca mais vai controlar minha vida. Hoje, após o Jornal da Band. Entra aqui! Abre! Minha Vida. Banho de Cidade de volta para falar sobre a violência contra a mulher. Só este ano, mais de 4 mil casos de violência doméstica foram registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Mas a violência vai mais além. 6 casos de feminicídio também foram registrados este ano, só no Amazonas. Hoje de manhã, o Ministério Público do Estado organizou um encontro com os órgãos de defesa da mulher para discutir soluções para combater o crime de violência doméstica. A estatística é preocupante. 19 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica só em Manaus no ano de 2018. Em todo o país, são 600 casos de crimes contra mulheres registrados por dia. De janeiro até agora, só a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher registrou 4.150 boletins de ocorrência de violência doméstica só na capital do Amazonas. É um dado, na verdade, relevante, mas ao mesmo tempo positivo. A mulher está denunciando mais, com isso diminui o feminicídio. Toda vez que a mulher tirar a violência doméstica dentro de casa e buscar ajuda na polícia, na justiça, ela está se libertando e ajudando o nosso Estado
estado do Amazonas a ter as casas em paz, porque na verdade essa violência já existia e não estava sendo denunciada, por isso que a gente não pode falar em aumento da violência, ela existe e está escondida. No momento que ela vem denunciar, é o momento que sai para a estatística dizendo a quantidade de pessoas que já vieram para se libertar. Mas a violência doméstica vai além. Só este ano, 6 mulheres foram vítimas de feminicídio. Crimes contra mulheres com índices tão altos, mas com pouca punição para os agressores. A Lei Maria da Penha até que inibe, mas para o Ministério Público do Amazonas é preciso fazer mais. A autoridade policial tem que fazer as diligências, ouvir agressor, ouvir as testemunhas, pegar laudo no caso de lesão corporal, e esse é o grande gargalo. Os inquéritos, o término do inquérito, para dar início à ação penal, aí que o Ministério Público legitimado pode dar início, está demorando muito. Então nós tivemos um dado preocupante. No ano de 2015, em Roraima, 90% dos processos eles foram extintos sem julgamento por causa do Instituto da Prescrição, por causa dessa demora do envio das diligências investigativas para a Justiça. Hoje de manhã, o MP se reuniu com os principais órgãos de combate à violência contra a mulher no Amazonas. Eles querem buscar juntos uma solução para combater o crime. Quais são as causas do aumento dessa violência e o que o Estado, o que a rede de proteção pode fazer, o sistema de segurança pública, o sistema de justiça pode fazer para que a gente diminua esses índices de violência que vem crescendo de forma assustadora no estado do Amazonas. Essa é a ideia da corrida, essa é a ideia dos eventos. Esse é o primeiro evento que nós estamos fazendo, é o primeiro grande encontro, reunindo várias autoridades, e nós faremos outros encontros e iremos, inclusive, para os bairros mais distantes, iremos para dentro das escolas, porque a gente entende que não só de forma repressiva a gente vai conseguir diminuir esses índices, mas especialmente de forma preventiva, com educação, mudando um pouco essa cultura que existe ainda, infelizmente, do machismo na nossa sociedade. A Associação Amazonense do Ministério Público vai promover até uma corrida para chamar a atenção para o problema. O evento vai acontecer no dia 4 de agosto, com largada e chegada na sede do MP na área da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. E até domingo é comemorada a Semana Nacional do Museu. E aqui em Manaus existem 13 museus com programação especial. São lugares que mostram o passado e conectam o presente ao futuro, sempre com o objetivo de preservar a história da humanidade. No Museu do Som e Imagem do Amazonas, o gramofone é uma das peças mais admiradas. O toca-disco com estilo corneta de corda já foi um dos instrumentos mais cobiçados no final do século XIX e início do século XX. As câmeras fotográficas também estão entre as ferramentas mais inovadoras daquela época e até hoje chamam atenção pela robustez do material. Hoje nós estamos acostumados com MP3, um celular, mas antes eram aqueles equipamentos bonitos, não é? Feitos de maioria deles de forma artesanal também. E quando se depara com um material desse, há uma reação natural no coração das pessoas. Preservar a história e a memória do ser humano sempre foi um grande desafio. E nesse contexto, os museus exercem um papel fundamental, porque muitos pensam que espaços como esses são apenas o caminho em direção ao passado, quando, na verdade, os museus exercem um papel muito maior. Eles são a conexão do passado com o presente e, com base em tudo isso, podem projetar o futuro. São relíquias que moldam a história, peças com mais de 600 anos que resistiram à ação do tempo para mostrar o início da civilização. Através de uma visita dessa, você viaja no tempo. Na verdade, isso aqui é muito importante, que é a preservação da história. Aquilo que nós não vivemos, que antepassados nossos puderam viver, e a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Através daquilo que está sendo exposto. Hoje, Manaus possui 13 museus espalhados pela cidade, lugares que mostram o passado, fazem a conexão do presente com o futuro, sempre com o objetivo de preservar a história da humanidade. Por exemplo, aqui no Palacete nós temos 5 museus, cada um com uma linguagem diferente, com um acervo diferente. Então, aqui nesse espaço, a gente registra momentos importantes da história da nossa cidade,
do nosso estado. E até domingo, todos os olhos estarão voltados para os museus, que recebem os visitantes nessa Semana Nacional do Museu. Se você ainda não teve oportunidade de visitar um desses museus aqui de Manaus, visite, que é um programa que você vai gostar. E o Band Cidade fica por aqui, mas esta edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação em bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem, com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.